Shalom, bênçãos a todos que estão se conectando. Vamos esperar alguns segundos enquanto todos começam a se conectar. Bom, primeiramente quero agradecer de verdade a cada um de vocês por tirar esse tempo e estar aqui presentes junto comigo. Assim, não me sinto só. Além disso, estamos aqui com um grupo, só que vocês não podem ver, mas é um grupo bem menor. Vocês são alguns. E sem dúvidas, esse vídeo que estamos fazendo e que vamos colocar online, então vai ser visto por muita gente. Então damos as boas-vindas também a todos que vão assistir a este vídeo depois que o estamos fazendo ao vivo. Hoje, especificamente, vamos tratar de um tema que eu acredito particularmente dele ser muito relevante. E é um tema que vai ajudar a muitos de nós que nos encontramos hoje em dia em tempos bastante críticos e bastante decisivos. Muita gente se pergunta neste canal especificamente. Recebi vários e-mails e perguntas diretas. Afinal, com o que você trabalha? Vemos você fazendo várias coisas, sempre ocupado com diferentes tarefas. E a verdade é que sou multifacetado. É justamente isso, fazer muitas coisas. Nós desde o momento em que chegamos a Israel, Deus nos permitiu fazer muitas coisas nesta nação. E neste período especificamente em que nos encontramos agora, o trabalho meio que aumentou muito mais, como se tivesse mais que triplicado. Temos muitas atividades aqui. Temos uma congregação aqui no sul de Israel, que por sua vez também tem outras congregações filhas que estão nascendo, que são pequenas. Por sua vez, dentro disso, há vários grupos com os quais estamos colaborando e ajudando muito. Por sua vez, também temos trabalho de assessoria, trabalho de aconselhamento. Há muitas coisas que estão relacionadas com o tema da congregação. Por outro lado, também temos uma empresa de turismo. Vocês vão perguntar se estou de férias, mas não estou. Porque justamente agora, hoje temos uma conferência em Berlim. E tudo isso está sendo feito de forma virtual, de forma online. E tudo o que estamos fazendo concretamente agora é justamente planejar para o ano de 2022 e para o que ainda está em andamento em 2021. A partir de junho, talvez vejamos pessoas visitando a terra da Bíblia. Estamos aqui para ajudar quem deseja coordenar viagens para Israel, incluindo pastores, líderes e irmãos. Aqui estamos, essa é uma das empresas que temos aqui em Israel. Além disso, sou intérprete para o governo de Israel. Também trabalho muito com consultoria financeira e justamente o que vamos fazer hoje é falar um pouco sobre o tema de finanças, que é o que vamos tratar hoje. Também temos uma academia online onde atuo com história, arqueologia, guias e arqueólogos, que estamos trabalhando aqui na terra de Israel e temos muito o que fazer. Resumindo, como falei, multifacetado. E para mim é um privilégio e uma alegria poder me conectar com vocês e poder ajudar todos vocês que estão do outro lado de Israel. Se Deus permitir, será uma alegria poder abraçá-los aqui pessoalmente e não só virtualmente. Mas bem, vamos direto ao assunto. Como eu disse, nós temos uma academia online aqui em Israel e o que Deus nos permitiu foi ajudar muitas pessoas para que tenham acesso a recursos online. Então colocamos informações de recursos online, onde estamos oferecendo muitos cursos que estão justamente relacionados com história e arqueologia, mas também achamos muito interessante incluir ali um dos cursos de finanças. Hoje vamos tratar especificamente do tema de forma concreta. É um resumo ou introdução do curso, mas pensei, por que dar apenas uma introdução? Vocês que não são judeus aí do outro lado e aqueles que são judeus e talvez não apliquem, poderiam aplicar e poderiam melhorar. Mas eu posso garantir a vocês a maneira de lidar com o dinheiro. Então hoje vamos tentar as chaves por trás do segredo para o sucesso. Mas vamos falar especificamente de Israel em geral e não tanto da pessoa. Por quê? Da pessoa? Ou seja, a nível pessoal, as finanças, a nível pessoal vamos tratar mais dentro do curso. Por quê? Porque vai ser mais personalizado, onde vamos ajudar cada um de vocês, aqueles que se inscreverem.
Vamos ver como estão suas finanças, como melhorar suas finanças e como criar em vocês pessoas que saibam usar bem o dinheiro. Que não sofram à noite e que possam ter um sono agradável, como dizem as Escrituras. Em paz me deitarei, porque só em Deus encontrarei descanso, porque só em Ti estarei confiante. Então, o tema da ordem e do manejo correto também tem muito a ver com isso. Finanças. E tristemente, dentro do mundo dos crentes, não se fala muito sobre o tema das finanças. E a realidade é que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento há muitos temas que estão relacionados com as finanças. Na verdade, o Messias falou mais sobre dinheiro do que outros temas. Nas Escrituras há muitos temas ligados às finanças. Quero focar especificamente nesse assunto. Não quero perder muito tempo aqui, mas aconselho vocês, se puderem e tiverem aí por perto, que peguem um caderninho, que peguem uma caneta. Eu sei que muitos de vocês possivelmente vão sair antes da aula, vão sair agora, antes do seminário que vamos ter. Muitos são como escravos dos cartões de crédito e de um monte de coisas que acontecem. E tem solução? Então, a boa notícia que eu tenho para vocês é que tem solução. Olhem, eu especificamente, se eu tiver que contar meu testemunho, passei por muitas e posso assegurar que existe solução, simplesmente aplicando esses princípios, que eu quero comentar com vocês no dia de hoje. E o que vamos ver ao longo do curso, perdão? Desde o dia em que nascemos, todos nós fomos preparados para a vida. Mas nos ensinaram coisas básicas como ler, escrever, resolver exercícios aritméticos. Aprendemos a dirigir, aprendemos uma profissão. E quando nasceu o primeiro filho que tivemos? Aqueles que são casados, muitos foram ler em sites na internet. Ou talvez comprar um livro sobre o que fazer ao nascer o primeiro filho. O fato é que há uma coisa que nunca nos ensinaram. E são poucas as pessoas que ensinam seus filhos a como administrar o dinheiro. Talvez muitos de vocês compartilhem isso comigo. As crianças vão para a escola, se formam, terminam, mas na hora da realidade, no momento da vida real, não sabem como usar o dinheiro, não sabem como lidar com as finanças. São muitas ocasiões. Nós já vimos muitas pessoas que quando recebem seu primeiro salário, a primeira coisa que fazem, vão e compram a roupa que está na última moda do momento. E fazem um monte de coisas com essa ideia de dizer, ok, tenho que fazer algo com esse dinheiro, como se estivesse queimando na mão. O dinheiro que eles têm com eles precisam usar, precisam mostrar. Dentro do curso temos uma aula que fala sobre as duas feras que vivem em mim. Não é que existam feras vivendo dentro da gente, mas estamos falando de forma figurativa, onde há duas feras, que a gente precisa aprender a dominar o impulso que cada uma delas tem dentro de nós. Sempre repetimos uma frase que faz parte do curso e das dicas. Eu quero ou eu preciso? E isso é algo que a gente tem que se perguntar no momento em que está no caixa. Quando aquele caixa registrador dos supermercados que colocam todas as promoções ali eu quero ou eu preciso. Então esse é um dos conselhos que está dentro do curso. Tá aí para vocês. Quero contar um pouco para vocês que para o nível que a gente precisa alcançar de controle financeiro, na maioria das vezes a gente tem que aprender na prática. Mas seria muito bom se tivéssemos algum mentor ou alguém que nos dissesse qual é o processo e quais caminhos devemos evitar para, obviamente, evitar dores de cabeça. Eu concretamente tive mentores, mas também cometi vários erros. Eu me lembro que houve algumas ocasiões em que eu até tinha que ir ao supermercado e tinha que deixar o carrinho lá porque o cartão de crédito não passava. E vocês vão dizer, como assim? Mas você de Israel, gente que sabe lidar com dinheiro? E é que às vezes tem situações em que tudo desanda, tudo desmorona, mas o que a gente não perde é o jeito de aplicar o bom senso para se reerguer e a gente se levanta de novo. Uma queda não é uma derrota não, porque a gente se levanta de novo e é justamente através desses princípios que vamos compartilhar. Primeiramente, quero que entendam que o território de Israel, muitos de vocês conhecem um pouco da geografia de Israel.
Vou ser bem rápido com isso para não falar muito sobre isso, mas quero que entendam uma coisa. A renda per capita anual de um israelense é de 41.560 dólares. Se calcular para 12 meses, dá pouco mais de 3 mil dólares mensais. Quem assiste de países da América Central ou do Sul pode pensar, uau, os israelenses são ricos. A realidade é que não, a realidade é que aqui o sistema financeiro é muito alto, muito caro. E se o casal não trabalha, se os dois não trabalham, é muito difícil chegar ao fim do mês. Então, a realidade é que na hora da verdade, esses 3.500 dólares quase não representam absolutamente nada. Aqui, para que vocês tenham uma ideia, o preço de um McDonald's, o McLanche Feliz das Crianças, passa dos 13 dólares, e isso é só como exemplo. E assim podemos continuar. Um aluguel, o valor de um aluguel, por exemplo, de um apartamento de 80 metros quadrados na cidade de Tel Aviv, pode custar 3 mil dólares ou mais. Estou falando de algo bem barato, ou seja, é muito mais caro. Observem o gráfico à frente, Líbano e Síria estão acima do mapa de Israel. Reparem que eles estão em preto porque são inimigos de Israel. Agora, por outro lado, tem o Mar Mediterrâneo, Egito e Jordânia. Jordânia está em verde, a tratado de paz. Egito está em verde, a tratado de paz. O Mar Mediterrâneo está em verde. Porque por ali os israelenses também podem ir para os países que ficam na região da Europa. Mas reparem que embaixo de cada um desses países tem um númerozinho, e esse número representa a renda anual per capita em dólares desse país. O que mostra uma diferença muito grande. Se afirmamos que em Israel a renda per capita é de 41.560 dólares, como pode ser que no Egito seja 3.019 e na Jordânia 4.405? Como pode ser que no Líbano seja de 7.583,7? Estamos falando de uma diferença muito grande entre países que estão exatamente na mesma linha geográfica. Então, a pergunta é: como é possível que Israel, mesmo tendo inimigos, não tenha relações diplomáticas, não pode comercializar nem vender, e simplesmente tem com a Jordânia e o Egito, apenas dois países, dos quais justamente a Jordânia e o Egito têm petróleo, têm recursos, têm gás, têm água, do que Israel infelizmente não tem, mas isso não é um impedimento para que tenha se transformado em uma potência mundial. É claro que o povo de Israel administra as finanças de forma diferente, e é aqui que nós vamos aprender e vamos compartilhar com vocês algumas dicas apenas sobre o que esse povo faz e como vocês podem aplicar aí desse lado. Sabemos que o Estado de Israel também não tem recursos naturais. 70% desse país é desértico, não tem petróleo. A água que tem é muito básica. A água que se consome aqui vem do Mar da Galileia. O Mar da Galileia é um mar de cerca de 21 quilômetros de norte a sul, 12 quilômetros de leste a oeste. Em alguns casos pode atingir 210 metros de profundidade para 9 milhões de habitantes. Veja que é muito, muito pouco, gás Israel não tem. Mas nesses últimos meses, vocês talvez tenham ouvido falar de uma companhia ou de uma base. Foi feita em águas internacionais, perto do norte, chamado Leviatã. Então, possivelmente lá é uma central de gás que agora vai fornecer para Israel. E justamente, o que vai acontecer com isso é que Israel vai se transformar em uma potência ainda maior. Porque por causa disso, Leviatã vai começar a vender gás para a Europa e até para a Rússia, o que antes vinha do Estado liberado do sul de Israel, o Egito. Algumas invenções israelenses vocês certamente já viram, e vocês são testemunhas de muitas invenções israelenses, mas talvez muitos dos que estou mostrando aqui nesta imagem, nesta tela, vocês não conhecem. Primeiramente, não sei se vocês sabiam que o USB, por exemplo, é uma invenção israelense, já tem vários anos, mas é uma invenção israelense. O USB, Watergen é uma empresa que é a criadora ou que conseguiu inventar água do ar, ou seja, são umas maquininhas que consomem ar e geram água. Agora quero que você saiba de algo. Muito do que o povo de Israel tem, e nós vamos ver isso nesta aula, é buscar soluções e não se concentrar nos problemas. Agora, por que eu estou dizendo isso agora? Neste ponto, porque justamente a Watergen é uma empresa que cria água do ar.
Esse é o lema e a versão. Você pergunta como isso é possível? Na verdade, isso já existia há anos. Vocês podem ver isso. Muitos possuem ar-condicionado. Quando vocês ligam no verão, eles vão perceber que ele tem tipo uma mangueirinha. Se olharem atrás, vão ver que sai água. Exatamente isso que os israelenses viram. Foi nesse momento. Essa água não podemos desperdiçar, é água, temos que fazer alguma coisa. Então, o que eles fizeram? Colocaram um filtro? Ao colocar um filtro, então a água se transforma em água potável. Ele está consumindo o ar e transformando em líquido. Então a gente pensa, como é que essa ideia não ocorreu para mim? Pessoas fabricam e compram ar-condicionado. O que eles fizeram foi pegar o mesmo conceito e transformá-lo em uma máquina menor que se autoalimenta e também em máquinas industriais, que até hoje, inclusive, podem fornecer até 960 litros de água potável por dia e são enviadas para comunidades onde a água potável não é muito boa. Percebam que muitas vezes as ideias e as coisas já existem, só precisamos encontrar a solução para o problema. Vamos comentar sobre isso também. Gavin Imagine é uma empresa que também foi criada por um soldado que saiu do exército, e aquele soldado que saiu do exército, ele fazia mísseis autodirigidos e ele disse: como eu não vou conseguir criar uma cápsula que tem uma câmera dentro para colocá-la dentro do corpo e que pelo abdômen vá tirando fotografias? E ajude os médicos para que eles possam ter melhores e maiores recursos para os pacientes. Uma cápsula que você consome e tem uma câmera, essa câmera vai tirando fotos dentro do seu corpo que depois serão usadas medicamente e, obviamente, essa cápsula desaparece. Intel, criador de muitos sistemas Pentium Narva, foi criado, por exemplo, aqui em Israel. Econcrete é uma empresa que cuida das praias e está fazendo concretos ecológicos. Orcan é uma empresa que criou um sistema, por exemplo, de reconhecimento facial. Muitas pessoas usam óculos como eu, mas algumas têm grande dificuldade para enxergar bem. Então, o que essa empresa fez foi criar um sistema que se coloca aqui na lateral do óculos e isso é um reconhecimento facial. Se você, com baixa visão, se aproxima de alguém, ele identifica a pessoa. Então, o aparelho te diz, por exemplo, Jorge, e você diz, oi Jorge, o aparelhinho vai te dizendo, aqui é o Jorge, e você se vira e ele diz, é o Oscar? Oi Oscar. É reconhecimento facial. E por outro lado, também é um aparelhinho que vai ajudando a ser leitor. Você vai lendo um livro e ele vai narrando aqui. Incrível! Aviation é uma empresa, a primeira empresa que criou aviões com um sistema de energia solar para até 9 passageiros. Terânica é uma empresa que criou uma pulseira que ajuda pessoas que sofrem de enxaqueca. Wix, muitos de vocês conhecem a empresa Wix, uma empresa que foi criada de certa forma, que de certa forma destronou, para dizer de alguma maneira, o trabalho dos designers web. Muitos deles, na verdade, compram no Wix e depois revendem para uma empresa por determinado valor. Como dizem, olhem o que eu projetei, mas na verdade foi projetado pelo Wix, Temi, Eli. São empresas que criaram robôs e esses robôs são pequenos robôs feitos para pessoas idosas, da terceira idade. Esse aparelho serve para lembrar de levantar, caminhar, beber água, dançar e ler um livro. É um aparelhinho que faz companhia para a pessoa, para que ela não se sinta sozinha. Netafim é conhecida por criar o sistema de irrigação por gotejamento. E o Waze, acho que não precisa de nenhum tipo de apresentação. É uma das empresas presentes em todo lugar atualmente, ajudando-nos muito a chegar aos destinos e evitar atalhos indesejados. Empresas israelenses ou judaicas? Como vocês sabem, há muitas, eu simplesmente coloquei algumas aqui. Facebook, Marvel, Weibo, TripAdvisor, Macy's, Warner Bros., Google, Dell, Hyatt, Calvin Klein, Levi's, Starbucks, Kenneth Cool. Todas elas e cada uma delas tem donos judeus e influência israelense. Muitos dizem não queremos os judeus, por isso será difícil se livrar deles. A realidade é que vai ser muito difícil se livrar de uma invenção israelense. É muito difícil hoje em dia viver na geração em que nós nos encontramos.
sem utilizar algo que esteja influenciado por um israelense ou por um judeu que esteja por trás disso. Israel é o berço das religiões, como vocês sabem. Aqui, no pequeno epicentro, poderíamos chamar de cidade antiga de Jerusalém, encontra-se o Muro das Lamentações, lugar sagrado para o povo judeu. A Mesquita de Al-Aqsa, o Domo da Rocha, lugar importante para o Islã, terceiro lugar mais importante para o Islã e para o cristianismo católico. Lá se encontra o famoso Santo Sepulcro, a conhecida igreja de Santa Helena dentro das muralhas da antiga Jerusalém. As três religiões mais importantes do mundo têm seu centro, ou seu local, ou seu santuário central importante na cidade de Jerusalém. E assim o Estado de Israel aprendeu a conviver com eles e com toda essa unidade, apesar de terem ficado por 2000 anos fora do seu território. Quando retornaram, sua terra estava invadida e eles tiveram que se conformar com o que havia, por uma questão de tratados diplomáticos e acordos de paz. Mas isso não impede e não impediu que o povo judeu continue sendo, como se diz, como se diria, destacado. Uma das chaves, e a chave número 1, e é nisso que quero me concentrar com vocês, é ser o melhor em tudo para sobreviver. Como vocês sabem, o povo judeu foi privado de viver em sua cidade, a cidade de Jerusalém, desde a destruição por parte dos judeus. Ataques àqueles de Roma por ordem de Tito, onde destruíram a cidade de Jerusalém por volta do ano 73, 75 depois de Jesus. E por lá, alguns anos depois, acabam mudando o nome da cidade de Jerusalém. E toda a história muda completamente para o povo judeu. Algo sempre permaneceu com o povo judeu, mesmo quando foram expulsos para várias nações e partes do mundo. Eles precisaram aprender o idioma, a cultura e se adaptar à comida desconhecida. Eles precisaram aprender o idioma, várias coisas e principalmente a sobreviver. E havia algo que se destaca muito nesse povo, que é o jantar das noites de sexta-feira. O famoso jantar de Shabat, conhecido como Kabbalat Shabat. Vejam só, aí na imagem vocês têm um jantar, um monte de gente ali, todos sentados, as velas estão acesas, tem um pedaço de pão, o que é conhecido como Shalá em cada momento do Kabbalat Shabbat. É o lugar onde as famílias se reúnem, é o lugar de encontro, o lugar onde todas as famílias estão unidas. Oportunidades para compartilhar não vão faltar, sempre. Nessas mesas acontecem conversas, conexões. Sempre há alguém ou seu filho não pensando em melhorar algo, abrir uma empresa ou tentar fazer isso ou aquilo. Sempre, sempre, sempre. E há um incentivo constante por parte dos adultos em encorajar os jovens a serem criativos, a serem criadores. Isso é algo que, infelizmente, se perdeu muito nos países da América Central, ou talvez da América do Sul ou da América do Norte. Outra cultura, a ocidental, vamos chamar assim para evitar problemas. Porque existe muito egoísmo, existe muito o que se conhece como inveja. Então, como eu posso dar dicas quando, na verdade, eu quero tirar vantagem? E aqui não é assim, aqui é o contrário. Enquanto eu puder te abençoar, eu vou te abençoar, porque em algum momento você vai me abençoar, abençoarei aos que te abençoarem. Esse é o conceito do povo judeu. Hoje te abençoo e talvez um dia a vida permita que você me encontre e me abençoe também. Quando eu tenho a oportunidade de fazer o bem, eu faço o bem, não guardo para mim, não fico com isso para mim. É um povo que aprendeu a ser generoso. Eles têm que aprender a dar, mesmo que não tenham. Então, em cada ceia de Shabat, sempre existe esse conceito de que a pessoa já vai mentalizada a querer ajudar, que esse dia é um dia em que nós temos que buscar uma maneira de ser generosos, de poder ajudar. Por outro lado, o povo tem uma cultura de pensamento global. Lembrem-se de que aqui o idioma falado é apenas para muito poucos e temos que falar do povo judeu em geral. Quantas pessoas vivem no mundo todo? Poderíamos chegar a uns 16 milhões, talvez um pouco mais. Mas se falarmos do espanhol e se falarmos do inglês, são línguas que são faladas muito mais do que o idioma hebraico. O povo tem uma cultura de pensamento global e aqui muitos falam mais de 2 ou 3 idiomas. Até, na verdade, hoje em dia há muitas pessoas que falam até 7 línguas, 7 idiomas, e isso tem a ver com a cultura global.
O negócio está lá fora, né? O negócio não está dentro. O que está dentro é a loja semanal. Ou seja, isso vai me ajudar a me manter em dia, mas não vai me deixar rico ou milionário. O negócio está lá fora. A gente vê, por exemplo, a loja do povo ou o shopping center. Então a gente tem que mirar no shopping center, onde os internacionais vão chegar, onde o produto estará, alguém olha e depois vai embora. Isso é o que o povo judeu faz, uma cultura de pensamento global, sempre de sair para fora, não necessariamente fisicamente, não querer ir morar em outro lugar, mas sim levar seu produto, sair com seu DNA para fora. A chave número 2 é a prática antes da teoria. Aqui existe algo muito importante que é o exército, mas eu sei que em muitos obrigatório. Aqui, por exemplo, aí os jovens desejam entrar para o exército. Por quê? Porque eles têm acesso a uma quantidade incrível de recursos que custam milhões e milhões de dólares. Recursos que uma universidade não pode oferecer. Então, a prática no exército é importantíssima, muito mais do que a teoria, mas algo muito importante é que desde pequenos eles já aprendem o conceito de voluntariado. As crianças, quando têm 11, 12, 13 anos, precisam se oferecer como voluntárias, por exemplo, em hospitais, em ambulâncias. Eles saem para buscar doações, ficam nas portas dos supermercados pedindo ofertas e explicam: "Ei, estamos arrecadando para tal organização." E simplesmente se ofereceram como voluntários por 1 ou 2 dias, nada mais. Mas aí está a prática, não? Eles vão formando o caráter deles desde pequenos, eles vão formando o fato de perder a vergonha e de criar uma relação com os adultos. Por uma causa e bem comum, que não será para eles, mas reparem, surge de novo o conceito de doar. Eu dou meu tempo. Estou fazendo algo que talvez eu não goste muito de fazer, mas estou quebrando estruturas para finalmente me transformar em uma pessoa melhor. O conceito de generosidade e trabalho em grupo ensinam muito juntos. Por quê? Porque dizem, nos encontramos em tal esquina, depois vamos para tal lugar e depois vamos aqui e passamos para pegar vocês em tal horário. Trabalho em grupo. As pessoas não vão sozinhas. Lembrem-se que o Senhor mesmo ensinou, quando forem, vão de 2 em 2, não vão sozinhos. É algo que é muito bíblico, é algo que é muito, muito judaico. O fato de trabalhar em conjunto, trabalhar em grupo, crescemos juntos, avançamos juntos. A partir disso, começam a surgir conversas que geram ideias. Muitas dessas conversas são como aquelas conversas de brainstorming, como costumam chamar. Então a gente se senta e começa a dizer, hoje vamos dedicar esse dia para fazer um brainstorming. O que você está pensando nesse momento? Me diga você, me diga você, me diga você, me diga você. Aí aparecem todas as ideias e vemos que está surgindo a chave número 3. Acho que essa é das mais importantes. Está relacionado à chutzpah israelense. O que significa isso? É ser audacioso, ser ousado, né? Agora, existem 2 conceitos de ser ousado. Um deles talvez não seja tão agradável, porque aqui, por exemplo, quando alguém chega, e isso é algo que tivemos que aprender na cultura quando chegamos. Nós viemos de uma cultura da América do Sul, da Argentina. Eu nasci na Argentina e venho acostumado com os beijos, os abraços, o calor da família e de estar muito, 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 muito conectado. Quando a gente chega aqui, se depara com uma cultura totalmente diferente, mas precisa aprender a ser ousado, precisa ser atrevido. E por quê? Porque todos são ousados e todos são atrevidos. Você está chegando à nação dos ousados, à nação dos atrevidos. Lembrem-se que também é bíblico. Diz que os valentes são os que tomam a força, ou seja, mandam outros irem primeiro. Lembre-se, quando enviaram os espiões, 10 disseram não e 2 disseram sim. Esse é o conceito, esse é o DNA que sempre vai sendo passado. E a parte ruim disso, o que eu queria dizer é que, por exemplo, quando vocês vão com seu filho a um parque e aparece um estranho que vocês não conhecem, e o estranho vai dizer, ei, a roupa do seu filho está mal colocada, ou a criança está suja, ou porque ele está descalço, por que você não coloca sapatos nele? E eles começam a se envolver na privacidade da gente de uma maneira muito leve, muito rápida, e a gente pensa, mas por que assim? Quem não conhece a cultura acha agressivo, mas quem já está aqui e conhece entende. Simplesmente entra na onda. E então ele diz, ei, mas você acha mesmo que vai afetar ele estar sem o sapato, estar descalço?
Por que você acha isso? E assim começa o diálogo entre eles. Eles são ousados, não é vergonhoso, e pelo fato de serem ousados, conseguem muitas coisas. Desculpe, pelo fato de serem ousados, eles conseguem muitas das coisas que precisam conquistar e que alcançam hoje em dia. Olhem, vou dar 2 exemplos. Um exemplo bem rápido, bíblico, e outro exemplo não bíblico. Bom, não sei se é bíblico. Na verdade é bíblico porque está nas Escrituras, mas obviamente sim é bíblico. Mas há muito debate se realmente Deus é um homem ali dentro ou se o nome dele está ali dentro. Por quê? Porque estou falando da história de Esther. Não vamos tratar desse tema, na verdade temos cursos sobre esse tema, mas sim é bíblico. O tema de se o nome de Deus está oculto, não está oculto, esse é outro assunto. Agora, por que quero abordar esse tema? Porque quero mostrar que é o DNA do povo judeu. Vocês sabem que quando voltamos àquela história, vemos que o povo judeu estava prestes a ser exterminado, estava prestes a ser eliminado da face da terra. Mas se levanta um homem chamado Mardoqueu, conversa com sua parente e fala com Esther, que era a rainha naquela época. Seu nome judaico era Hadassa. Esther é um dos nomes que ela havia adotado, que justamente significa oculto. No idioma hebraico vem do termo liastir. E o que ela faz finalmente se transforma no Salvador ou na salvação do povo judeu. Porque ela precisa fazer algo ousado, faz algo audacioso, faz algo que está no DNA. E é a chutzpah israelense. O que foi que ela fez? Ela se apresentou diante do rei quando não deveria se apresentar, se apresentou diante do rei quando ele não a havia chamado, quando não tinha permissão. Você pode dizer, mas se era a esposa, ela podia se apresentar quando quisesse. Não, porque a lei daquela época proibia que a rainha se aproximasse do rei sem ser convocada, sem ser chamada, e ela corria o risco de ser expulsa ou até mesmo de ser morta. Então o que ela fez foi algo ousado. Ela teve coragem, ela se arriscou. A porta estava fechada, mas ela abriu, ela procurou um jeito de abrir a porta e entrou. E é isso que infelizmente falta para muita gente. Tem muita gente que não tem ousadia, tem muita gente que não tem ser ousado, ser agressivo, mas no bom sentido, não ser mal educado, mas ser agressivo no bom sentido de dizer, ok, a porta está fechada. Mas tem que haver uma solução, tem que haver uma maneira de entrar, tem que haver uma janela, tem que haver um espaço de ar. Alguma maneira tem que haver para encontrar a solução. Todos os problemas, absolutamente todos os problemas têm soluções. Não existe um problema que não tenha solução. Pode me custar mais tempo para resolver, pode me custar menos tempo para resolver, mas no final eu vou encontrar a solução. Muitos desistem antes mesmo de tentar. O povo judeu justamente consegue o que consegue porque tem esse DNA da chutzpah israelense, não o fato de ser audacioso, ser agressivo. E esse é o meu conselho, que tentem fazer desse jeito. Um exemplo não bíblico é de um jovem que se apresentou à empresa PayPal, que muitos de vocês conhecem. Essa empresa no PayPal tinha muitos problemas de roubo de dados financeiros, de roubo de dados de cartão de crédito quando começou. E o que aconteceu foi que um jovem que tinha acabado de sair do exército tinha um conhecido aqui no governo, e esse conhecido no governo, o quê? Um dos pontos importantes do curso é a rede de conexões e contatos. Esse conhecido conhecia alguém da empresa PayPal e disse, olha, me dá a oportunidade de viajar para lá e entrar em contato com uma das pessoas da PayPal que toma decisões. E foi assim, ele pegou um avião, chegou lá até os escritórios em São Francisco. Ele se reúne com um executivo da PayPal e diz, tenho a solução para seu problema. E o homem olha para ele e diz, bom, mas olha, eu te aceito porque você é amigo de tal pessoa, mas qual é a solução? E ele diz, bom, olha, me dê problemas e eu vou buscar a solução. E ele responde, olha, você sabe que eu tenho gente aqui que está trabalhando há muito tempo. Vou te dar esses livros e se achar a solução para nossos problemas, conversamos. Mas, na verdade, ele deu uma quantidade de livros só para se livrar dele. Como quem diz, vou te honrar porque você é colega de tal pessoa. Mas, na verdade, isso é impossível. No dia seguinte, esse jovem chega e traz os resultados dizendo, aqui está a solução para os seus problemas. Todos esses livros têm essa solução.
E o que ele fez foi mostrar para ele um algoritmo, o famoso algoritmo, aquele que impede e controla todos os roubos de cartões de crédito. Esse homem perguntou: como foi possível? E o garoto ele disse o seguinte: durante o período em que estive no exército, lembre-se, durante o período em que estive no exército, foi o que ele disse. Meu trabalho era entrar na internet e começar a procurar onde poderia ser o possível futuro atentado. Então, o que eu simplesmente fiz foi ver de que maneira eles iam roubar um cartão de crédito. Então, se meu trabalho se concentra nisso, se meu trabalho era evitar possíveis atentados humanos, como eu não vou, impedir um ataque de roubo financeiro, então o que ele fez e como a gente faz, que é essa questão da ousadia, é focar na solução e não no problema. E o ponto número 4. E com isso eu já quero ir finalizando. Tacheles. Vá direto ao ponto, sem rodeios. Olhem, o povo judeu é um povo tacheles, é um povo sem rodeios. Aqui a gente tem que ir direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. E o que você quer dizer? Vamos ao ponto? Olha aqui. O que concretamente se faz é o seguinte. Você tem um plano, então me mostre a ação, me mostre como você quer executar e me diga quanto você precisa. É só isso. Aqui não venha com história, eu fiz isso, eu fiz aquilo, criei aquilo, outro e aquilo, e olha, quero fazer isso. Então vão te dizer, momento, aterrize seu plano. Qual é a visão, qual é o plano de ação e quanto dinheiro você precisa? É só isso. Se você é claro, você sabe qual é a solução. Primeiro você tem que saber qual é o problema, depois você tem que buscar a solução, mas focar na solução, não focar no problema. E então você diz, preciso de X ou Y dinheiro e a rede de contatos faz com que esse dinheiro apareça. Agora é isso que acontece. Vocês viram muitas empresas emergentes, o que são conhecidas como as famosas startups israelenses. Essas famosas startups israelenses nasceram como empresas emergentes, de ideias. Alguém tinha a ideia, mas não tinha os recursos. Então chega o investidor, coloca o dinheiro e a empresa vai para frente, como trabalho em conjunto. Novamente, não existe egoísmo, existe o trabalho em equipe e existe a busca por uma solução. Olhem, quero encerrar com isso. Com esse ponto, houve uma reunião de liderança na cidade de Jerusalém e é isso que vou contar para vocês. Não é real, mas está demonstrando o DNA do povo judeu. Então diz que nessa reunião de liderança em Jerusalém, o Senhor está reunindo um líder rabino, um líder católico e um líder do Islã. Então ele reúne esses 3 líderes lá na cidade de Jerusalém e para lhes dar um anúncio, e quando os 3 chegam, ele lhes dá o anúncio. Ele diz, olhem, eu decidi, Deus é quem está falando aqui, eu decidi que vou acabar com a humanidade. Já me cansei desse povo sempre reclamando, sempre fazendo coisas que eu digo para não fazerem. São teimosos e desobedientes, por isso não quero mais nada com eles. O que eu vou fazer é enviar um segundo dilúvio. Eu já fiz isso no passado, vou enviar um segundo dilúvio. Então Deus vai embora e ficam ali os 3 líderes, eles se olham uns aos outros. Deus nos ajude. E vão embora. Então os líderes islâmicos vão embora e reúnem todos os seus líderes islâmicos e dizem o seguinte, olhem, Deus nos reuniu em Jerusalém e nos disse que vai enviar um segundo dilúvio. Então o que temos que fazer é tentar ser a maior religião até que o dilúvio chegue. Vão e tragam muitos filhos, façam famílias numerosas e um monte de coisas que vocês possam fazer para fazer. A religião que tiver o domínio e que for a maior até que esse segundo dilúvio chegue. Por outro lado, o catolicismo, seu líder conversa com líderes católicos e diz, olhem, é a mesma coisa. Deus nos reuniu em Jerusalém, falou e disse que enviará um segundo dilúvio, então quero que vocês vão e compartilhem as boas novas. Temos que alcançar o máximo de pessoas possível para que sejam salvas antes que a morte as alcance e não tenham oportunidade antes que as águas cubram a terra. Então, o rabino toma a palavra, reúne seus líderes e diz, bom, vejam, Deus nos reuniu aqui em Jerusalém porque era aqui, ele estava aqui em Jerusalém. Deus nos reuniu aqui em Jerusalém e pediu para o líder católico, o líder do Islã, e para nós.
e nos disse que viria um segundo dilúvio. Então temos um novo desafio, é isso que diz o Rabino. Temos um novo desafio e o novo desafio que temos é que precisamos aprender a sobreviver debaixo d'água. Você me entendeu? O segundo dilúvio estava vindo para cobrir as águas completamente. O pensamento de sobreviver, o pensamento de ser o melhor em tudo, o pensamento de trabalhar em conjunto, o pensamento de ser agressivo, de ter chutzpah e o pensamento de ser tajles, de ir direto ao ponto, temos que aprender a sobreviver debaixo d'água. Ou seja, vamos buscar a solução, o problema está aí, o problema é iminente, ele vem, mas temos que buscar a solução. Já sabemos que há um problema, vamos buscar a solução. Vamos aprender, vamos viver debaixo d'água. Esse é o DNA do sucesso do povo de Israel como nação. Nós, dentro do curso que vamos compartilhar, vamos falar um pouco mais sobre o DNA personalizado que qualquer um de vocês pode adotar e levar consigo. Por quê? Porque vocês foram enxertados. O livro de Romanos diz que vocês foram enxertados na árvore, que é a raiz. E muita gente se confunde e pega esse conceito e leva para outro lado, em vez de pegar conceitos saudáveis. Um dos conceitos que temos é criar um relacionamento saudável com Israel e com o povo judeu e conectar a igreja global, o líder global que está fora de Israel. Quero comentar um pouquinho agora, antes de terminar, sobre o curso online, assim, bem rápido. Espero que realmente tenham aproveitado essa pequena conversa que tivemos aqui, embora não tenha sido tão pequena. Ficamos aqui bastante tempo, vários minutos, mas acredito que foi importante para que vocês possam entender o conceito do que vão aprender. Isso foi simplesmente. Vocês já viram quando, por exemplo, você vai a um restaurante e trazem assim? Ou quando vai a um supermercado e dizem, olha, experimente e se quiser, o produto está ali, leve para casa? Temos a possibilidade de que vocês possam se conectar pelo Zoom 2 vezes por mês, se conectam pelo Zoom e, além disso, as aulas ficam gravadas. Para que vocês possam continuar assistindo, repetindo ali, devorando, como alguns dizem por aí, para que possam aprender e aprender e aprender. Também enviamos PDFs e arquivos Excel, onde vocês devem aprender planejamento financeiro. Há muitas coisas que depois vamos aprender ao longo deste curso. Como falei, as aulas são gravadas e você pode assistir quando quiser. Todos receberão certificado. Agora temos vários cursos que estão relacionados com finanças. Se você fizer uma quantidade específica de cursos, pode se tornar um coach, alguém que ensina sobre finanças. Aqui é onde vamos ter práticas financeiras saudáveis no uso do dinheiro. Vamos usar o dinheiro de maneira inteligente, ou seja, como utilizar o dinheiro de forma inteligente. Como aprender a perceber oportunidades de negócios para que finalmente eu possa ajudar vocês a realizarem o sonho de ter o próprio negócio. Isso é algo que o povo judeu faz com muita facilidade. Aqui, 3 de cada 4 reunidos são empresários. Por outro lado, é ajudá-los a sair das dívidas atuais. Eu acho que hoje em dia há muita gente endividada. Aqui vocês receberão várias dicas para sair das dívidas. Por outro lado, também quero dizer que há muitos outros cursos. Por exemplo, nós temos cursos de finanças, de planejamento pessoal e familiar, no que diz respeito ao mundo das finanças. É muito importante o trabalho em família. Na crise e na oportunidade, é muito importante o trabalho em família. Família de verdade, digo que é preciso se envolver. Existe algo muito forte na cultura hispânica onde não querem mostrar para as crianças. Quando uma família passa por dificuldades financeiras e sabe o que faz. Estão privando a criança de se tornar um futuro empresário? Isso nós vamos ver em um dos cursos. Por quê? E é simples, posso garantir para vocês que é simples. E depois, também temos muitos dos cursos que são baseados nos princípios da Bíblia e, obviamente, muitas das coisas que estão relacionadas e dicas do povo judeu. Encerramos a aula e os comentários de hoje por aqui. Peço a vocês, mas se quiserem, não peço. Bom, sim, peço e aconselho que visitem nosso site, vão lá, israeladora.com. Quando vocês acessam o site israeladora.com, vocês vão encontrar um logo que diz Israel Adora e vocês vão encontrar outro logo que diz Dilan Academy.
vocês vão clicar no logo que diz Dilan Academy. Ali vocês veem Dilan Academy e lá vão ver todos os cursos que temos disponíveis online. E vocês vão poder adquirir uma assinatura. Observem que temos 3 opções de assinatura, então escolham uma das opções de assinatura. E quando Israel reabrir, nós estaremos aqui. Aqui podemos nos ver pessoalmente. Nós temos a escola em Jerusalém, a academia está fisicamente localizada em Jerusalém. Para que vocês também possam aproveitar bastante os cursos que temos, arqueológicos, bíblicos, de história e várias outras coisas que temos para oferecer a vocês. E aproveito também esta oportunidade para fazer um convite para um material exclusivo que vamos disponibilizar. Vídeos exclusivos da semana de Pesach, a conhecida Semana da Páscoa. Nós vamos ensinar do ponto de vista cultural e histórico do povo hebreu e o que foi que aconteceu na época em que o Messias esteve em Jerusalém. Prestem atenção, isso será de 1º a 6 de abril. Vocês precisam se inscrever para isso. É gratuito, não custa dinheiro, mas para isso precisam se inscrever. E que, obviamente, consequentemente, vocês possam usar essas dicas e se transformar concretamente em especialistas e que tenham autoridade na hora de falar sobre Israel. Então, sem mais, muitíssimo obrigado por terem me acompanhado, por não terem me deixado sozinho aqui nessa conversa de hoje. Espero que tenha sido uma bênção para cada um de vocês. Acessem o site, entrem, façam um curso, nos vemos nos cursos via Zoom e posso garantir que vamos ajudar vocês a melhorar suas finanças. E vamos ajudar vocês a realmente se transformarem em donos. Com as dicas dos especialistas que aprenderam a usar o dinheiro, conforme as escrituras, que Deus abençoe vocês. Nos vemos nos cursos lá na The Land Academy. Shalom para todos. Tchau, tchau.